Bom, pessoal, a gente vai então abrir aqui agora algum espaço aqui para discussão. A gente agradece mais uma vez, né? Foi ótimo, foi bastante esclarecedor em muitos pontos. Tenho certeza que os colecionadores e todos aqui presentes entenderam alguns aspectos mais específicos e aproveitaram bastante aí a sua apresentação. Então, nós temos só... Opa, tem um bocado de dedo levantado. Vamos lá. Pai Longo foi o primeiro. Pode, por favor. Leva esse aqui, que eu vou tentar tirar esse aqui. Oi? Eu vou falar com relação à ordem cronológica que está colocada, os selos e a ordem estética. Ele mostrou um exemplo onde o envelope está ao meio da folha. Uhum. Claro, a ordem correta para o temático seria essa. Quando chegamos na apresentação, a gente já quer que o colecionador ponha o envelope embaixo, porque ele é uma peça maior e forma uma base. Por outro lado, se o selo isolado que está embaixo é o mais raro da folha, como trazer ele para cima? Já que a última parte da folha é pouco observada. Sim. Estou procurando esse exemplo. Estou buscando isso para mostrar para todos. Pode ser uma coisa assim, né? Sim, isso. Você tem razão, 100%. Temos um conflito da comunicação e da estética. Como todos nós aprendemos, as peças pesadas, as peças grandes, devem ser colocadas ao base da página. As peças mais leves, os selos, por exemplo, ou carimbos, podem ser colocados mais para cima. Né? Aqui é. E agora, chega a ordem lógica das peças, como podemos aprender a mensagem como leitores com mais facilidades. É um conflito. Disso temos uma recomendação nos guidelines das regras e recomendamos de dar preferência à comunicação. Porque quando a comunicação não funciona, a coleção só é estética. Mas a motivação dos colecionadores não é a apresentação estética, pode ser, mas é mais a comunicação. Certo? Quando um colecionador faz uma página desse tipo de complexidade, ele quer comunicar alguma coisa. E, por isso, damos preferência à comunicação, mas sabemos que é um conflito. Você tem 100% razão que as coleções temáticas, em geral, não são os mais estéticos. Ok. Rogério, por favor. Desculpa. Não, a gente vai... ali o Rogério. Está na fila. Mas para saber o inteiro postal, tem que ser mostrado em qualquer situação, por inteiro ou janelar? Sim. Quando você mostra o inteiro, por inteiro mesmo, por inteiro postal mesmo, sim, deve ser mostrado completamente. Sim? Quando você mostra por carimbo, por exemplo, tem um inteiro postal, mas só um carimbo é interessante. Você pode fazer uma janela e só mostrar essa parte do inteiro postal.
Né? Mas a regra geral é uma regra geral da filatelia. Inteiro é uma coisa como selo. Por isso o nome de inteiro. Né? E você não corta selo na coleção. Não, a parte esquerda do selo não me interessa, vou fazer janela, ou pior ainda, vou cortar, porque isso me interessa tematicamente a parte direita do selo. Né? Isso não existe. É a mesma coisa com inteiro. Não pode cortar, não pode fazer janela. Tem poucas exceções por falta de espaço. Quando você tem mais elementos da mensagem que são para a comunicação da página, que são muito importantes, você pode considerar uma exceção. Sim? Na filatelia, como fazemos, tem pouca coisa que não tem exceção mesmo. Eu observei nas fotos, nas apresentações, onde tinha um documento relativamente antigo, século XIX, ao lado de um do século XXI. A pergunta: o jurado leva em consideração essa conciliação de uma peça tão antiga e outra tão recente? Sim. Avalia isso? Certo. Aqui temos mais um conflito, que é um conflito muito profundo. Né? Os filatelistas temáticos, e qualquer filatelista, qualquer de você que alguma vez já fez uma coleção temática, sabe a prioridade da seleção de material segundo os critérios temáticos. E acontece que selo tradicional se encontra depois na mesma página, junto, ao lado, na frente de selo moderno. Sim? E isso para os filatelistas temáticos não faz um problema. Não, ao contrário, eles gostam da variedade de filatelia. Só que sabemos, muitos filatelistas tradicionais dizem, aqui tem esse selo tradicional, numa boa qualidade, muito bom, bloco de quadro, sem defeitos, sim, uma beleza. Em 2 centímetros de lá, é selo moderno, muito cor, que chama a atenção visual. Sim? Que pena. Sabemos bem isso. É um conflito. É um conflito da estética filatelista, filatélica. Né? O conceito que temos na cabeça automaticamente é o temático diz, parece bem tematicamente esse selo tradicional e esse selo moderno. Que lindo. O tradicional diz, que faz esse rapaz? Sabe nada da filatelia? Coloca selo moderno ao lado de uma boa peça. Que sacrifício. É um conflito, sim. Damião, muito obrigado pela sua apresentação. A pergunta é em relação à originalidade e inovação. Uma coleção que atinja, em um momento, uma excelência na originalidade e na inovação, e ao longo do tempo, em futuras exposições, não muda, qual é a visão do juiz em relação a esse critério da inovação? Ela continua recebendo uma alta avaliação nesse item? Sim, continua a ter outros colecionadores do mesmo tema o fazem melhor. Sim? Então, a inovação não é uma coisa para o momento. É o modo como você fez, e quando você está aqui, o mais inovativo, sim? Você fica o mais inovativo, até outros colecionadores do mesmo tema chegam e entram com mais novidades, com um plano melhor, com um conceito melhor, e assim. Então, isso não depende de você, como você fica inovativo, mas dos outros. Até que os outros são melhores, você fica o mais inovativo. Ok. Reinaldo, por favor.
Bom, Damian, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Eu queria falar um pouquinho a respeito de pontuação. A pontuação ela me preocupa um pouco, não, pelo amor de Deus, que não estou dizendo que está errado, não sou eu a pessoa que vai dizer assim, ó, que tem que mudar ou não. Tá? Mas eu falo em termos de você pontuar para iniciantes em filatelia, né? E essa mesma pontuação ser igual, né, para aquelas coleções que já estão há muito tempo e desenvolvidas e assim. Eu gostaria, se possível, até de dar uma sugestão para que isso possa não entrar só na filatelia temática, como também na história postal, na tradicional. Se a gente pudesse ranquear isso, ou seja, eu estive até pensando em utilizar, talvez, como existe nas empresas como plano de carreira, ou seja, tem o júnior, tem o pleno e tem o sênior. E cada uma dessas coleções, independente se o cara tem uma experiência, ou o expositor tem uma experiência muito grande ou não, se ele iniciar com uma coleção, ele vai iniciar pelo júnior. E ele vai evoluindo a sua coleção. É lógico que para atingir as outras classes, vamos dizer assim, ele teria que ter uma determinada pontuação. É possível, não sei se existe esse tipo de critério ou de procedimento. Isso, por que eu estou falando isso? Para poder motivar o pessoal, o iniciante, as crianças, o novo filatelista, a fazer com que ele tenha uma coleção, ele se interesse em filatelia e comece a crescer na filatelia. Sim, sim. Você falou mesmo indiretamente do critério da consistência, né? Como eu expliquei, temos dois níveis de consistência, que os dois níveis são precisos. É absolutamente necessário de ter. O primeiro é dentro de uma exposição. E dentro de uma exposição encontramos coleções que são aqui por primeira vez, a primeira coleção desse colecionador, e aqui encontramos alguns outros que já têm mais experiência. Certo? Não for justo de dar o mesmo medalha para os dois quando a qualidade das coleções são diferentes. Certo? E não só reclamam os colecionadores mesmos, mas reclama todo o público. Porque essa coleção tem a mesma medalha como a outra, mas eu percebo uma diferença grande. E o segundo critério da consistência é de abrir um caminho para o colecionador para melhorar. Certo? Por isso, precisamos de diferenciar. Sim. E agora, o que fazemos? Temos vários níveis de avaliação. A pontuação pode ser a mesma, mas o medalho é diferente. Temos um nível básico, sim, onde damos um bom medalho para menos pontos, no nível nacional. Em vários países existem vários níveis abaixo do nível nacional. Regional, por exemplo. Na regional, você precisa de quantos pontos para uma medalha de ouro aqui? Atualmente se usa 5 pontos a menos do que a pontuação da... Sim, mas é mesmo no nível regional. Seria isso. Algumas adaptações, Sim. de 85 e 90 pontos, por exemplo. São 5 pontos adaptados. É nacional. E regional é a mesma coisa? Mais 5. Então você precisa 80 pontos para a medalha de ouro. Isso? Espera aí, Certo. pessoal. E 70 para vermelho? 60 para prato? Isso. Então, isso é a solução, né? Que quando você começa no nível regional, é mais fácil, com 60 pontos já consegue prato. No nível nacional, para prato, você precisa de 65, e no nível internacional, você precisa de 70. A pontuação pode ser estável pelo segundo critério da competição do filatelista mesmo. Certo? Quando ele continua, vai melhorar. E expor por primeira vez abre o caminho de melhorar. Né?
E por isso, a maioria dos filatelistas, principalmente na filatelia temática, onde não se faz coleção para 50 anos, até se tem tudo, e começa a expor, como é às vezes na tradicional, né? Quando não consigo mais, começo a participar nas exposições. Se começa bem antes na filatelia temática, com uma coleção básica, que pode melhorar nos aspectos temáticos, nos aspectos filatélicos, na rareza das peças, e tudo assim. Né? Mas só temos essa solução. Eu entendo. Nós temos a regional, temos a nacional. Sabe? Só que o que acontece é que na própria regional não existe um sistema de evolução. Poderia ter alguma coisa que a gente pudesse fazer, que pudesse fazer com que essa coleção evoluísse. E não tá, a gente não tem isso hoje. Tá? Simplesmente você coloca uma coleção numa exposição regional e ganha um ponto, aí você está apto para ir para outra. Mas que evolução você está sentindo aí? Né? Que evolução que você está tendo aí? Quer dizer, você simplesmente faz uma coleção e coloca. Posso fazer uma interferência? Pode, lógico. Sinto essa diferença. Eu acho que são duas coisas diferentes aqui. Eu acho que o Dami está caracterizando que, na verdade, a gente tem que ter uma avaliação que seja igual em qualquer nível, mudando, evidentemente, as escalas em função daquilo da onde você está participando, né? Isso que você está colocando, Reinaldo, é importante, mas, na verdade, é uma outra etapa. É a etapa da participação sua na exposição, tentando observar o que está sendo feito diferente, incorporar isso à sua coleção, e, ao mesmo tempo, entendo o trabalho do júri no sentido de simplesmente não dar só aquela pontuação e dizer, olha, você ganhou prata, você ganhou ouro, você ganhou seja lá o que for. Mas o júri também opinar naquilo que você possa, naquilo que você pode evoluir, naquilo que você pode melhorar. Essa é a... Em algum nível, sim, mas isso sempre pode ser melhorado, né? Isso sempre pode ser melhor feito, mas eu acho que não tem outra saída para isso, porque, na verdade, a coleção vai evoluir pelo seu trabalho, não é pelo trabalho do jurado, né? Na verdade... Já pode começar com isso. Sim, óbvio que sim, é claro que sim, entende? Mas, de qualquer forma... eu entendo que quem vai fazer a coleção evoluir não é a participação na exposição, é o trabalho que você vai desenvolver em cima da coleção a partir de tudo aquilo que você consegue observar, né, e consegue coletar de informação a partir da própria participação que você tem em várias exposições, entende? Eu acho que é um caminho mais ou menos natural isso, desde que você esteja atento ao que está acontecendo e incorporando aquilo da melhor forma possível ao teu trabalho, ao teu conhecimento, ao teu desenvolvimento. Quer dizer, enfim... Lembrar que ele citou... Lembrar que a filatelia juvenil... É completamente diferente. São critérios diferentes. A filatelia juvenil ela tem critérios de avaliação Sim, diferentes da claro. filatelia adulta. Né? Sem dúvida. Muito mais abertos, muito mais simples, inclusive. Exato. Vamos manter aqui a ordem? Só um instantinho, Dani. Você já está na lista, o Miguel também. Agora, chegou a sua vez. Damian, a minha questão está ligada com a do Bailong. Naquele momento que ele perguntou sobre a disposição do envelope, eu lembro de uma vez que você comentou, tem a ver com criatividade, né? Eu gostaria de saber se o peso que isso tem numa coleção temática tem um peso grandioso, a forma como o colecionador ele escolhe para trabalhar com aquele material, isso pode dar uma pontuação maior, porque ele escolhe a forma como ele vai apresentar, ele valoriza a disposição daquele material. Sim. E eu me lembro de uma vez, queria até que, se você pudesse só exemplificar de novo, você falou de uma pomba que normalmente aparece do lado direito do envelope, e numa exposição, determinada exposição, porque o envelope estava do lado esquerdo e a pessoa queria mostrar o percurso, né? Eu achei aquilo de uma coisa... Foi tão interessante, porque isso é assim, eu acho que é um motivador para o jovem. Quando você fala de criatividade, você coloca um desafio, né? Quando você fala de muitas regras, isso eu acho que é o que mais chama atenção na filatelia temática.
Sim. Né? Você lembra desse exemplo? Você poderia retomar? Sim, lógico, é assim, né? E sempre depende do tipo da apresentação, né? Uma coisa é... agora, aqui no Seminário Internacional de Filatelia, né, temos muitos jurados e a proposta é de formação disso. Quando mostro, por exemplo, como no Rio, páginas da minha coleção, não falo nada de regras, né? É só como criatividade, como fiz, posso explicar, isso é assim. A motivação da apresentação é uma outra. E você tem 100% razão quando você diz que o colecionador mesmo valoriza a peça ao modo de usar. Não? Isso é muito importante. Eu vou, numa segunda apresentação, depois do almoço, vou mostrar alguns exemplos disso, não só da temática, mas também da história postal e da filatelia tradicional, como valorizar, como fazer uma peça comum mais importante. Isso é o que todos nós queremos, né? Com o nosso conhecimento, fazer uma coisa que outras pessoas... uma coisa comum. Eu explico, não é comum. Nesse sentido, como uso eu, é uma boa peça. É isso, mas isso faz parte do conhecimento temático e do desenvolvimento temático. Quando falamos na filatelia da importância, temos um conceito na cabeça, temos um conceito geral, da importância geral, independente da nossa coleção. Sim? Isso é um conceito que também temos. Temos os dois conceitos na cabeça. Uma é individual, e valorizamos, e a outra é o conceito geral da importância, que compara uma coleção com outra. Você diz nós, você diz os jurados. Sim. Jurados ou filatelistas. Filatelistas mesmo, é. Sim. Pois todos, quando somos visitantes nas exposições, é assim, que dizemos, ele tem material muito importante. Que quer dizer, não só para o tema dele, mas ele tem, em geral, material que é muito importante para a filatelia. São os dois conceitos que temos na cabeça paralelamente, né? Podemos, pois, temos dois lados do cérebro, né? Nós estamos falando 2 dias de avaliação, né? E me parece que é um consenso que o avaliador ele é extremamente subjetivo, apesar de ter as regras, como toda avaliação, ela é subjetiva, né? Então, existem os conceitos, existem as regras, mas a gente pode surpreender. Sim. Mais que isso, a gente deve surpreender. Eu acho que eu gosto dessa liberdade. Sim. Lógico. E quando fazemos um seminário, uma orientação para colecionadores, completamente diferente. Eu não falo sobre regras numa orientação de colecionadores. Eu falo da criatividade, da rareza das peças, do conhecimento filatélico, explico o que existe, e tudo isso, né? Mas aqui o propósito é diferente. É orientação para jurados mesmos. Miguel, por favor. Ô, Damian, eu tenho aqui uma peça que eu queria que você desse uma olhada. Eu já discuti lá na SPP. O Miguel é sempre mais direto. Isso é um inteiro postal, certo? Eu estou falando na coleção... eu sempre brigo lá na SPP. Você está vendo aí? É um inteiro postal. Sim. Ele fala sobre a vila de Lídice, na Tchecoslováquia. Na Tchecoslováquia. Qual o lado dele que eu vou expor? Sim. Aqui. Tematicamente, Na temática. essa vila, que é um exemplo de casas modernas muito normais e não vale a pena de visitar essa vila. Sim. Sim. E para mostrar isso, você precisa disso no original. Pois isso é interessante tematicamente, certo? Não é? Você
escolheu essa peça por essa ilustração. Isso é a parte que é importante para o correio. Certo. Para você, isso é importante para escolher a peça. Então, essa razão para o que é importante para escolher essa peça é determinado para a resposta que vou mostrar em original. Então, você vai mostrar isso em original, a ilustração, e vai fazer uma fotocópia ou quando é um inteiro postal conhecido, você pode escrever um texto inteiro postal da Tchecoslováquia, uma crônica 50, emitida em 1962. Sim, Também. Quer dizer que eu posso mostrar só a ilustração. Só a ilustração. E ponho é porque praticamente, Sim. a gente ficou discutindo lá, porque pode ser um cartão postal. Então, na verdade, eu posso expor a parte ilustrada. Sim. E um pequeno, que é um inteiro postal. Sim. Legenda ou uma fotocópia. Sim. É, porque a gente fica na Como você tem lugar na página? Sim. E, a respeito também do remetente ou destinatário ser uma pessoa conhecida. Eu mandei uma peça para o Rubens, que é meu assessor para assuntos de FEB, para ele ver. Então, essa carta, ela tem a marca postal na frente, que é como até o momento eu considero como a primeira mala postal que saiu da Itália para o Brasil da FEB. E no verso, o remetente é o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Na época ele era tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco, que depois se tornou o primeiro presidente do regime militar aqui no Brasil. Então, no caso dessa peça, o fato dela ser do Castelo Branco, do presidente, ela agrega valor na coleção ou o que importa mesmo é só o carimbinho da primeira mala postal? Como uma está no verso e a outra na frente, eu poderia pôr a parte onde está escrito de próprio punho, tá, Humberto de Alencar, Castelo Branco, nessa fotocópia ou não? Só mostro mesmo que ela é da primeira mala postal que partiu da Itália para o Brasil. Uhum. Aqui tem vários aspectos. Eu trouxe né? ela, se quiser ver também está aqui. Certo. É sempre a prioridade no original sempre tem a parte temática. Isso é importante, né? Só a parte postal deve provar que uma peça é apropriada. Quando só é o remitente e não tinha um privilégio postal, privilégio de franqueio, uma coisa assim, a relevância para o sistema postal não existe. Né? Então, é uma peça da fronteira da filatelia, de borderline. Sim? Então, é evaluada por causa temática, mas não por causa filatélica. Mas o original sempre deve ser a parte temática. Pode. É uma resposta ou não? Sim, no caso eu posso usar as duas coisas. Não teria problema pôr a parte postal na frente, o envelope na frente, e uma cópiazinha acrescentando que ela foi enviada pelo fulano. Não. Não, mas se na carta, veja bem, ontem o Rubens mostrou um exemplo. Miguel, a questão é se ela é temática ou não. Dentro da FEB, a caracterização dessa carta vai ser uma. Numa coleção temática de guerra, o Castelo Branco deixa de ter qualquer importância. Não, porque eu cito, na verdade, que quando a FEB foi lutar na Europa, a FEB foi para defender, libertar, entre aspas, a Alemanha da ditadura nazista. E 20 anos depois, ele é o primeiro presidente da ditadura no Brasil.
Então, eu fiz Tematicamente, isso é muito interessante. Só o valor, e por isso pode fazer parte da sua coleção, sim. Filatelicamente, sim, é uma peça não interessante. Mas como é importante da temática, do aspecto temático, você pode mostrar e o original deve ser essa parte temática, porque isso é decisivo para escolher essa peça. Mas filatelicamente ela também tem importância, porque ela é da primeira mala postal que saiu de lá para o Brasil. Isso é importante ou não? Hein? Não. Então, são centenas de cartas enviadas pela FEB. Mas da primeira mala postal, que aí entra a pesquisa, onde você vai procurar, que você acaba descobrindo, olha, a primeira mala postal saiu em 27 de julho de 43. É a primeira mala postal, não é a 10ª nem a 100ª. É a primeira, logo que o correio foi instalado na Itália, ela sai de lá na primeira mala postal. Provavelmente só o tenente, general, coronel que mandou. O próprio soldado deve ter enviado na segunda ou na terceira, ou depois que já estava estabelecido. Então, quer dizer, ela tem importância filatélica por ser a primeira mala postal e ela também tem a importância temática por ser enviada pelo coronel. Creio eu, que pode acrescentar ou não. Era essa a dúvida que eu tinha. Sim. Senhores. Se não pode, o fato podia ser do Zé Ruela qualquer, mas é do Sim. Então, se isso não tem importância, então, no caso, você tem que mostrar só que é da primeira A parte postal. Senhores, olha só. Você nota que o auditório fica com dúvida. Atenção, pessoal. A gente está se alongando muito nessa parte. Desculpe. Nós vamos encerrar agora com a última pergunta ali do Denis. Aí a gente vai interromper por 15 minutos para a gente retornar para o Capuz, senão a gente vai perder aqui o nosso horário, tá certo? Então, Demian, muito obrigado aí por comparecer aí, né, nesse evento. Você está dentro de uma universidade e eu dou aula aqui e um dos aspectos, talvez as pessoas não repararam, mas elas receberam um certificado de extensão. Por quê? Porque o que você está apresentando é um conhecimento que interessa para a sociedade, além de, evidentemente, aos jurados, etc. E o que eu vejo é que os aspectos de exposições, eles têm muito conhecimento especializado e ele não passa para quem visita. Então, o que eu quero dizer? Você acabou de mostrar aqui o de matemática. Pessoas interessadas ou não em filatelia ficaram de olho aberto e ficaram pasmas com o que você falou de algumas folhas que foram passadas. Então, você imagina a pessoa que montou isso falando com aquela emoção dele e mostrando a coleção ou deixando o registro disso. Então, o que eu acho que está sendo perdido na filatelia é esse aspecto, o lado técnico, óbvio, né? Eu sou distrito senso de mestrado e doutorado. Então, o que a gente lamenta? Que ficam teses lá no armário e poucos leem, né? E não tem a parte prática. O que você acabou de fazer é a mesma coisa. A gente tem em exposições coisas brilhantes e não voltam como deveriam para a sociedade. Eu acho que isso aqui salvaria o aspecto da importância da filatelia nessa parte mundial. Por quê? Porque o aspecto emocional, ele é o de aprendizagem. Nós estamos fazendo todo um esforço aqui pedagógico para incorporar desde os jovens. Quando você chega nesse nível de conhecimento que você colocou, olha o que se perde, porque o jurado fica 5 minutos em cada lugar, ele não tem tempo, ele indica apenas, como falou, né, o Reinaldo, um caminho, né? Então, nem a conversa com o próprio expositor existe. E não dá, fisicamente impossível, ele está lá pro bono, não dá para isso. Mas será que não dava para a gente pensar num modelo com todas esses mecanismos aí de internet, de lógicas que tem, de considerar que esse tipo de conhecimento
ficasse, se reproduzisse e passasse adiante. Então fica aí uma sugestão para a FIP, porque o que eu vejo é o seguinte: primeiro, o que você falou muito bem, a consistência de análise e a educação filatélica passa pela experiência. Você não pode ser um acadêmico filatélico como na academia, você tem que ser prático, né? O practitioner, né? E isso faz com que as coleções tenham um aspecto prático. Mas, por outro lado, você perde esse lado educacional, onde justamente você teria um professor de matemática e aulas de matemática amaria o que você acabou de falar. O professor de história usaria profundamente metade do que a gente falou. Não tem como a gente pensar nisso. Essa é a minha questão de reflexão aí para a FIP. Aí, numa outra questão da consistência e da parte cultural. Ontem foi falado uma coisa importante, a vizinhança, né? Você dá notas e padrões, etc., dependendo de quem participa na sua competição. Então, às vezes ela é muito forte, às vezes é menos forte. Mas você perde a comparabilidade de você com você mesmo. Porque se você está numa mais forte, você recebe prata, depois você está numa mais fraca, você recebe vermelho ou algo assim, mas se é a mesma coleção, então, como também manter esse padrão, aí é uma questão de jurado, né? Já que você está também falando disso. Então, eu queria que você pensasse uma provocação para a FIP, levar de volta, refletir, pensar nisso, um pouco talvez na flexibilização, não do sistema de pontuação que o Reinaldo falou, mas no critério de trazer essa população interessada, mas que tem receio de ser julgada e de ser colocada nessa situação. E esse aspecto aí de jurado. Okay? Mas obrigado novamente pela tua... Sim, é um comentário muito profundo. Eu me junto ao Denis. Quero só falar que a sua apresentação ontem foi brilhante. Os professores, com certeza, do Mackenzie iam aproveitar muito. Obrigado, querida. Tá. Então, um comentário muito profundo, né? Você tem razão, 100%. É que sempre temos vários objetivos em paralelo, né? Sempre depende do que estamos a fazer agora. Agora estamos a fazer uma reflexão dos critérios da avaliação, da pontuação, o que fazemos, como conseguimos ser consistente, assim. Uma apresentação para atrair pessoas pode trabalhar sem todas essas folhas. Certo? Todas. Só as ilustrações, que são imaginativas. Temos escolher duas coleções boas, que são diferentes, porque o objetivo era demonstrar a diferença entre uma boa coleção e uma coleção excepcional. E como fazer a pontuação, então, né? Isso era o objetivo. Lógico que podemos fazer na universidade, no colégio, uma mostra de uma coleção ou de várias coleções de esporte ou de matemática. Sim? O modo de falar, porque os objetivos são diferentes, é completamente diferente. Tem nada a ver com essa palestra. Essa palestra é reflexiva. Não é uma palestra para atrair pessoas, para emocionar pessoas. Né? Isso é uma coisa diferente e também podemos fazer. Sempre depende do objetivo do momento. E por isso você tem 100% de razão. Quem pode fazer isso? Isso não pode fazer uma organização como o FIP. Uma organização como o FIP, como o FEBRAF, pode fazer essa parte reflexiva. Como dizer, a orientação para colecionadores, para jovens, por exemplo, é melhor de fazer isso por professores mesmo,
Eles sabem como fazer. Eu não tenho nenhuma dúvida que com esse material você pode fazer uma amostra excelente de como fazer matemática com filatelia ou fazer esporte com filatelia. Ok. Pessoal, agradeço.